mamãe chegou! E aí, minha gente, como é que vocês estão? Olha só, hoje a gente vai falar sobre jogo de búzios aqui no canal. Até porque as pessoas perguntam muito, tem muitas dúvidas, né? Então não tem porquê a gente não perguntar, não falar sobre algumas coisas. Mas assim, antes da gente começar, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal. Aqui embaixo vai ter uma palavrinha escrita inscrever-se. Aperta nesse botãozinho, do lado tem um sininho, aperta nesse sino, ativa as notificações, tá bom? Para que você fique ciente de todos os conteúdos que chegam aqui no canal. E quando eu digo conteúdo, não é só vídeo não, é foto, é stories, tudo que a gente tá postando aqui, vocês ficarem acompanhando o processo. E olha só, me segue no Instagram, tá? Porque eu acredito que lá no Instagram vocês vão conseguir sentir mais de pertinho como é todo o processo, como é a minha rotina, vocês vão acompanhar o processo de levantar o terreiro, vocês vão acompanhar muitas coisas por lá. Mas, roda a vinheta. Bom, minha gente, pra gente começar a falar sobre isso, o jogo de búzios, eu queria explicar pra vocês o porquê eu resolvi trazer essa temática. Porque é uma temática muito, pra mim é uma temática muito gostosa, eu me sinto à vontade de falar sobre isso. Por conta do que eu já vim passando, né? As pessoas às vezes me perguntam o que é o jogo de búzios, o que significa, como é que funciona. Eu não sei nem que pergunta eu devo fazer. As pessoas me falam um bocado de coisa desse tipo. E eu acho isso uma delícia, porque me possibilita contar um pouquinho do que eu aprendi. Então o que eu vou contar aqui pra vocês é oriundo de ensinamentos que eu tive de mais velhos de santo. Ensinamentos esses que não são fundamentos de candomblé, que não são segredos, então por isso que eu vou contar aqui pra vocês, certo? E também porque há um tempo atrás eu fiz um curso com um professor maravilhoso, que contou muitos itãs pra gente, um curso de itãs dos orixás, e aí ele contou sobre o processo da criação do mundo, que envolve esse processo dos búzios, né? Do como foi que esse processo dos búzios terem sido criados. Então, não vou me alongar muito porque a história é muito comprida. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que é o seguinte: Olodumaré, que é Deus pra gente, né, em Yorubá, vamos dizer assim, Olodumaré, ele criou o mundo. Esse mundo maravilhoso que a gente vive. E dessa criação do mundo, que o mundo ficou incrível, maravilhoso, apareceu, vamos dizer assim, a oportunidade dos ajoguns virem aqui e roubarem os segredos da criação do mundo. Guardem essa palavra, segredos. É muito importante, tá? Ah, mas o que são os ajoguns, Mari? Os ajoguns, gente, eu fazendo um paralelo com as religiões cristãs, fazendo um paralelo com a Bíblia, são os cavaleiros do Apocalipse, tá? Fazendo um paralelo. Não que sejam, fazendo um paralelo. Eu quero deixar isso bem explícito aqui pra vocês, tá? Então, os ajoguns é como se fossem os cavaleiros do Apocalipse. E eles ameaçaram de chegar aqui e fazer o seguinte: vou roubar o segredo de Olodumaré de ter criado o mundo. E esses segredos a gente chama de Odus. Existem 300 e poucos Odus, né, na cultura iorubá. Só que aqui no Brasil a gente cultua os 16 principais Odus. E aí a gente cultua esses 16 Odus aqui no Brasil, mas só que existem 300 e poucos Odus. E esses Odus fazem parte do processo do segredo. Eles são os segredos, os caminhos, né? Os Odus são os segredos, os caminhos que Olodumaré fez para criar o mundo e assim mesmo criar os destinos, os caminhos de todos nós. Então os ajoguns ameaçaram chegar. E o que aconteceu? Olodumaré falou assim: olha, vamos ter que resolver isso aí. Chamou Orumi lá para conversar, pá. Chamou Exu e falou: pô, a gente vai ter que dar um jeito. Aí Exu disse assim: deixe comigo. Então Exu pegou todos esses segredos, todos esses caminhos, esses Odus que fizeram parte, que existem, né, da criação do mundo, e codificou esses segredos no jogo de búzios, nos ifás, no infá, codificou esses segredos nesse jogo. Então, as quedas do jogo diz muitas coisas, mostram os Odus, falam as coisas que precisam falar dentro desse processo. Ah, mas Mari, qual é a importância do jogo de búzios? Assim, gente, as pessoas nascem com os seus Odus, com os seus caminhos traçados, porque isso faz parte do processo da criação do mundo. Então não existem os Odus só que criaram o mundo, mas existem os Odus que criaram nós, seres humanos, pessoas. Então todos nós nascemos com esses caminhos na nossa vida, né, na nossa cabeça. Então o jogo de búzios, ele vai mostrar o seu caminho. Então vai mostrar o caminho religioso, vai mostrar o caminho financeiro, vai mostrar o caminho amoroso, vai mostrar os caminhos que estão ligados e vai mostrar os específicos caminhos exatos
que você nasceu. Você nasceu com alguns odus aí determinados pelas datas do seu nascimento, né? Então ele vai mostrar e vai falar quais são e ele vai dar um caminhar no processo do jogo. Ah, mas o que é que eu devo perguntar no jogo de búzios? Amores, pergunte tudo, sabe? Eu acho que isso aí não tem um direcionamento. O que eu posso dizer pra vocês é que tenham sabedoria, porque quando a gente pergunta, a gente quer resposta. Então tenham sabedoria para saber se vocês estão preparados para as respostas que vão vir através do jogo, certo? Então isso é extremamente importante. Ah, mas todas as minhas perguntas vão ser respondidas? Não. Por quê? Porque existe a sabedoria que vocês precisam ter e existe a sabedoria que com certeza o jogo de búzios tem. Então se o jogo não quiser abrir, se o jogo não quiser mostrar, se o jogo não quiser falar, ele não vai falar. Então você não tem que dar na cara de pai de santo, de mãe de santo nenhum, porque o seu jogo, porque o jogo não tem. Se o jogo não falou, é porque o jogo não falou. Não era pra ser. Ou não era pra ser porque você não estava pronto pra saber, ou não era pra ser porque o pai de santo, a mãe de santo não podia ver a sua vida, o seu caminho. E tá tudo bem, não quer dizer que a pessoa seja ruim ou a pessoa seja boa, não. Isso quer dizer que é o seu caminho que não quer se mostrar e você tem que respeitar a sua caminhada, a sua estrada, com o que você carregou, o que você trouxe. Dentro desse contexto todo, porque eu fui num jogo de búzios e aí a pessoa, o pai de santo, a mãe de santo jogou e falou assim, alafiou. Aí, o que significa alafiar? Gente, alafiar é tipo, confirmar, é uma confirmação, tá? É uma confirmação, como o povo usa o termo alafiar, alafiou, então alafim também é uma confirmação. Existem pessoas que usam esses termos aí em outros contextos, mas é oriundo mesmo aí desse processo do jogo de búzios, do jogo do Obi, né? Do jogo de Obi. Então vem dentro desse contexto, esse processo do alafiar, esse significado do alafiar. Bom, pensando nessa, agora vou tentar afunilar um pouquinho esse vídeo falando da minha experiência, do que eu já venho vivenciando, né? Umas amigas me perguntam, alguns amigos me perguntam, mas Mari, você conta tudo que você vê no jogo? E eu digo pra vocês com muita sabedoria, eu conto. Eu conto porque se o jogo tá mostrando, eu tenho o segredo, que uma coisa que eu faço muito é buscar saber no jogo se a pessoa também está preparada pra saber, né? Porque eu não tô aqui pra que ninguém saia da minha mesa do jogo pensando em desistir da vida ou comprar um carro no dia seguinte, não é assim. Então eu tenho muita sabedoria ao falar as coisas, eu me vigio muito, sabe? Eu já tive algumas experiências um pouco pesadas em jogo, eu não compartilhei nem com meu pai de santo, de ter me marcado mesmo, assim, de ter me chocado, porque eu vi no jogo e a pessoa tinha me perguntado, então eu tive que, com muita doçura, com muito cuidado, ponderando muito, pensando muito bem quais palavras usar para dizer para a pessoa o que eu estava vendo, para dizer para a pessoa a resposta do que o jogo estava falando. Então assim, eu conto porque eu acredito que é importante se tá mostrando, porque tem que saber, mas eu também providencio antes de contar, saber se a pessoa de fato está preparada. Normalmente, gente, nunca aconteceu de ninguém estar preparado. Agora, logicamente, tudo é como se fala. Mas eu digo pra vocês que é como se fala no jogo, mas é como se fala pra vida, né? Isso aí é um ensinamento para uma vida inteira. Na vida a gente tem que saber como se expressar, como falar com o outro, porque ninguém é saco de pancada, porque ninguém é dono da verdade. Então a gente sempre tem que ter um cuidadinho de como falar. E na mesa do jogo eu duplico, triplico esse cuidado, porque eu acredito que todos nós temos uma sensibilidade. A gente precisa cuidar da sensibilidade de quem chega. Então uma pessoa que chega na minha mesa de jogo tá chegando com fé, mas tá chegando com medos, né? Com os medos das respostas, tá chegando com dúvidas, tá chegando com muitas emoções mexidas, né, dentro de si, em ebulição em muitos momentos. Então a gente tem que ter todo um jogo de cintura. E eu agradeço muito ao meu santo, porque é uma coisa que eu peço muito, eu já falei isso em vídeos aqui, eu peço muito para que chegue na minha mesa de jogo pessoas que eu tenha a capacidade de cuidar e de ajudar, peço ao Ogum isso. Então é dentro desse lugar, agradeço muito ao Ogum, agradeço muito a Iemanjá por me dar essa sabedoria na fala, ao Oxum por me dar doçura na fala, para poder passar as coisas que as pessoas precisam saber. Bom, aí vocês podem me perguntar assim, mas Mari, como é que as pessoas seguem a vida delas?
depois de um jogo de búzios. Você falou aí que teve uma situação delicada, como foi que essa pessoa não ficou lidando com isso? Assim, eu tenho um certo cuidado quando eu abro o jogo para as pessoas, que eu vira e volta eu procuro essas pessoas, né? Tem pessoas que eu nunca vi na vida, que eu vi literalmente só para um jogo. E aí de vez em quando eu mando uma mensagem: e aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu tenho esse cuidado. Ninguém, nem o pai de santo, nem a mãe de santo tem obrigação disso, porque a gente tem muita coisa pra fazer na vida realmente. Entendeu? A gente inclusive tem que existir mediante a tanta coisa de responsabilidade que a gente tem. A gente precisa existir. A nossa humanidade precisa existir. Mas eu vira e volta, quando eu lembro, até muito forte, eu mando uma mensagem, pergunto como é que tá, porque eu não sou entrona, nunca fui entrona, eu não entro na vida dos meus filhos de santo. Imagine de quem eu jogo. Eu não faço esse tipo de coisa. Então eu mando mensagem, às vezes eu pergunto como tá. E toda vez que termino o jogo, eu digo pra pessoa: qualquer coisa, você pode me procurar, me manda mensagem, me liga, que eu vou atender, que eu vou responder, que eu vou, enfim. Eu deixo sempre a porta muito aberta, por quê? Porque requer um processo mesmo do outro se sentir seguro, né? É que nem, bem aspas nisso, uma consulta médica. Então a gente tem todo um cuidado. Ah, mas você acha que as pessoas ficam mexidas? Com certeza, gente. Eu acho que as pessoas ficam extremamente mexidas com o jogo de búzios. Eu fico, e eu já tô acostumada com isso. Eu fico mexida com o jogo do outro, não só com o meu jogo. Quando meu pai abre o jogo pra mim, ou então quando abre alguma coisa pra ver, alguma coisa pra mim, assim, específica de trabalho, eu fico mexida, imagine quem, né? Então, as pessoas ficam mexidas mesmo, né? Só que já aconteceu, a maioria das pessoas, na verdade, pra quem eu jogo, falam assim: agora eu preciso refletir sobre isso. Agora eu preciso pensar sobre isso. É uma frase que eu escuto muito. Então, acredito que seja uma coisa automática da maioria das pessoas que fazem jogo comigo. Pelo menos eu digo comigo, porque eu não sei como são com os outros pais de santo e mãe de santo. É dizer assim: eu preciso pensar sobre. Eu preciso refletir sobre. Graças a Ogum também, graças a Ifá mesmo, nunca aconteceu de uma pessoa chegar no meu jogo de búzios e não ter as respostas que estava precisando, estava querendo, eu não tenha chegado e não tenha dado o acolhimento que a pessoa precisa. E digo isso com muita humildade, porque eu me coloco nesse lugar. Não me acho a dona da razão, não acho que eu estou sempre certa. Então é um jogo muito conversado, o meu jogo, né? O que é que você acha? Você sente... Logicamente eu dou sempre a chance da pessoa falar a verdade pra mim, porque o jogo de búzios mostra pra gente a verdade, mas eu não tô aqui pra impor a verdade do que eu estou vendo no jogo. Então eu sempre trago a pessoa pra aquele lugar assim: você está se sentindo assim? Não tem alguma coisa errada? Pra deixar a pessoa realmente se expressar, enfim, dar aquele voto de liberdade, até pra pessoa poder se comunicar melhor comigo durante o jogo. É até uma estratégia mesmo de ter uma comunicação mais tranquila no jogo. Então eu me coloco muito nesse lugar e deixo as pessoas se sentirem à vontade e faço as pessoas realmente irem lá e refletirem. E até quando me dizem: vou refletir sobre, eu digo assim: reflita e qualquer coisa me procura, porque é melhor. No mais, gente, eu acredito que eu tenha conseguido falar um pouquinho sobre o que eu tenho passado, né, nesse processo de jogo de búzios. Acho que eu consegui também contextualizar, resumir um bocadinho assim também o que é o jogo de búzios para vocês, como isso tudo foi construído dentro do que eu aprendi com os meus mais velhos de santo, tanto que eu aprendi também com o professor. E aí eu queria convidar vocês, para quem tem interesse de fazer jogo de búzios, vocês podem marcar um jogo comigo. Aqui na descrição tem um linkzinho, que aí vocês vão abrir o calendário. Lá tem as datas e horários disponíveis para jogo de búzios comigo, explicando como é que funciona o jogo à distância, como é que funciona o jogo presencial também, certo? Só que assim, eu sou uma pessoa que não gosto de ficar abrindo muito jogo de búzios, entende? Então os horários que tem lá, os dias que tem lá são esses horários e dias, e eu não abro mais horários mediante a isso. Então quem tem interesse corre e vai lá, porque a agenda de janeiro também já deve estar aberta. Então vocês se sintam totalmente à vontade. Lá também tem meu número para quem quiser tirar mais dúvidas em relação ao jogo de búzios, como por exemplo, que me pergunta: dá pra ver qual é o meu santo? Esse tipo de pergunta me fazem, todo mundo me faz. E eu já digo logo pra vocês: depende. Então vocês podem me procurar, o número também tá lá no link do agendamento, tá? Pra gente poder conversar sobre isso. Mas ó, um cheiro da mãe.